Amigos, ouvintes da RCI, você que nos acompanha também nas redes sociais, programa Entre Livros sempre trazendo aqui uma novidade no mundo dos livros, e hoje a gente tem um programa especial, porque este será o último programa do ano, né? Na semana que vem a gente já deixa aí comunicado a vocês que a gente vai estar reprisando o último programa, e nós voltaremos só em fevereiro, porque em janeiro a gente tem férias coletivas. Nossa equipe precisa descansar e você também. Então, eu vou apresentar as obras de hoje. A gente vai estar fazendo um programa bem bacana, né? Você que é professor, você que é mãe, você que, né, é criança, é adolescente, vai curtir bastante. A gente vai apresentar hoje duas obras. Quem tem oportunidade de estar aí acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, tem condições de ver a capa do livro. É uma série, né? O Pequeno Pesquisador. O Pequeno Pesquisador, e aí a gente já tem duas obras, né, publicadas, uma com enfoque na multidimensionalidade, a outra Memórias e Vidas Passadas, e quem é a autora e ilustradora dessa obra, já está aqui conosco, é a Débora Kipper, ela que é design gráfica e web, ela é especialista em programação visual, ela é voluntária da Conscienciologia desde 2013, né? E é autora dessas obras. Então, a Débora é carioca, mas ela está falando com a gente aqui de Foz do Iguaçu, não é isso, Débora? A gente já recebe, então, você com as nossas boas-vindas ao nosso programa. Se você quiser enviar algum questionamento para ela, através do Facebook, a gente consegue direcionar e responder a você. Então, Débora, bem-vinda ao nosso programa. Ai, muito bom estar aqui hoje. É sempre um prazer poder contar um pouquinho, né, a história do que é o Pequeno Pesquisador, o porquê que eu escrevi essa obra, enfim, trazer um pouquinho mais para o público, né, os bastidores da obra, que eu acho que é sempre muito rico, né? E a gente está curiosa aqui de saber, né? Débora, é o seguinte, você fez, essa é uma proposta e você vai continuar, né, entendo eu, mas você começou falando de multidimensionalidade para criança. Fala um pouquinho aí, crianças de qual idade, qual foi a sua motivação, né? Como é que você chegou e decidiu assim, olha, vou desenhar e escrever para criança? Muito boa essa pergunta. Primeiro eu vou contextualizar um pouquinho o que é multidimensionalidade, né? Para quem às vezes ainda não sabe muito bem, está chegando agora, enfim, tem ainda dúvida, né? Então a gente vê muito, né? Para quem nem conhece ainda a Conscienciologia e está interessado em saber, a gente percebe que muita gente, principalmente criança, acaba tendo contato, né, com a outra dimensão. E o que seria essa outra dimensão, né? Seria essa dimensão mais sutil, às vezes essa percepção de um espírito, ou seja, de uma consciex, pode ser visualmente ou só aquela sensação, aquele arrepio, uma sensação no corpo que você não sabe muito bem dizer, mas que você percebe pelas energias. Então, esse livro ele vai tratar muito do assunto das energias, o que está invisível aos olhos, mas que a gente, bem ou mal, consegue perceber, seja por uma sensação, uma emoção, uma repercussão emocional ou energética, ou até, para quem tem, às vezes, os canais mais abertos, uma percepção visual, ver uma pessoa, um ente querido que já morreu, que já passou, né, para outra dimensão. Então, a gente vai falar desse universo para a criança. Então, é basicamente isso que trata esse primeiro livro. E, assim, realmente foi um desafio, né? Porque é um assunto que é um tabu, muitas vezes. Algumas pessoas têm medo de falar desse assunto, porque está falando de gente morta, né?
Só que essas pessoas, elas estão aí convivendo com a gente. E por que não entender melhor, né? E por que não entender melhor desde pequeno? Então, foi essa minha grande motivação de trazer esse assunto aí para o público infantil. Muito, assim, baseado na minha própria história. Eu, quando era pequena, eu via muita consciência, ou seja, eu via muitos espíritos e eu tinha muito medo. Então, eu acabava tendo, às vezes, né, uma dificuldade, né? O que eu faço? O que é para fazer, né? Muito dentro daquela obra lá do Sexto Sentido, aquele filme, né, daquele menininho que vê um monte de espírito e fica ali na dúvida de como se relacionar com aqueles outras pessoas da outra dimensão. Então, muito por conta disso e também porque eu sou mãe. Então, eu tinha que falar desse assunto com os meus próprios filhos e eu queria falar disso de uma forma leve, né? Porque é assim que a gente tem que encarar o nosso parapsiquismo, ou seja, a nossa capacidade de perceber e interagir com essas outras dimensões. Então, basicamente é isso. Eu ia fazer justamente essa pergunta, né? Se essa decisão sua de entrar para essa área, né, de público infantil tem a ver com você ou com os seus filhos, porque a gente vê muitos casos da pessoa que ela produz um livro pensando assim, poxa, se eu tivesse essa informação quando eu fosse jovem, ou se eu tivesse essa informação quando eu era criança, né? Então, tem uma motivação interna nisso, mas você acabou pegando as duas coisas, né? Eu aproveitei para fazer esse pacote completo. Eu realmente queria muito que meus filhos entendessem, quando eu cheguei na Conscienciologia, existia uma demanda, né? O que é isso que você tanto estuda? E eu precisava comunicar, explicar para eles. Então, tinha uma demanda interna. E acabou sendo um pouquinho da minha história também. Então, teve um esclarecimento, assim, fico pensando, né? Numa próxima vida, eu, olhando um livro desse, ou qualquer pessoa que tem uma história parecida, né? Vai conseguir, talvez, tirar um pouco esse medo, perder um pouco e desbravar isso que é tão natural e tão da nossa natureza, né? É como se fosse um sentido como outro qualquer, assim como a visão, assim como a audição, é essa capacidade de perceber as outras dimensões. A gente só tem que encarar e abraçar essa ideia para poder desenvolver, quem ainda não tem desenvolvido, e perder o medo, ou, enfim, né, enfrentar isso com naturalidade que merece ser enfrentado. Eu acho que é Nossa, isso. isso é importantíssimo, né? Porque a gente, assim, a nossa geração, por exemplo, vou falar minha, porque você é mais nova, né? Só um pouquinho. Mas a gente não tinha oportunidade de ter contato, né, com essas informações e tudo mais. Então, o desconhecido para os nossos pais, não tem como você explicar para uma criança o que você não sabe, né? E aí a limitação, ela é assim, em vários sentidos, né? Tanto quanto a formação mesmo ali, né, familiar, da questão básica mesmo, né? Primeiras informações recebidas, né, nessa vida intrafísica, e também o fato de os próprios pais não conhecendo essa realidade da forma como a gente estuda na Conscienciologia, né? Porque muitos pais conhecem o espiritismo, né? As religiões, mas essa abordagem que a gente traz na Conscienciologia, isso aí é um gap para as crianças. Então, assim, a minha realidade também é essa. Eu morria de medo, porque tinha um programa de rádio na minha cidade, onde eles só contavam programa de assombração. Então, as pessoas mandavam para lá relatos, sabe? E eram aquelas coisas assim que você não acredita, né? E aí, eu tinha tanto medo daquilo, que eu, mesmo se, se eu tivesse... Existe uma cultura, né, desse aquilo, sensacionalismo, né? É um travão, você traz trauma para a pessoa, depois para ter que conviver com esses medos que vão aí até, né, o resto da vida, se a pessoa não ficar atenta para isso, né? Então, assim, é de uma importância muito grande, justamente porque a gente, né, assim, tem uma demanda aí, e eu acho que essa iniciativa sua, ela ajuda muito, porque, primeiro, você já está aqui conhecendo essas ideias e tudo mais. Segundo, é a sua geração
As crianças que vão ter acesso já vão ter, nossa, é outra realidade, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Pois é, assim, isso eu acho que esse ponto é muito sério. Então, conseguir falar desse assunto sem esse sensacionalismo, eu acho que muito da geração dos anos 70, 80, 90 tinha isso, né, de enaltecer esse terror, essa aura de medo por trás de situações que venhamos, assim, são habilidades muito úteis, né? Você conseguir fazer uma interpretação, que eu diria, de uma leitura energética. Então, é aquela velha história, né? Você entrou num ambiente, ficou com aquela dor de cabeça, ficou meio enjoado, não sabe muito bem o que é. Será que você interagiu com alguma outra realidade multidimensional, ou seja, de outra dimensão que acabou impactando em você, nas suas próprias energias? Pô, se a gente pode fazer isso de uma maneira assim, sem estar lúcido, imagina se a gente conseguir dominar e entender o que é esse processo. A gente vai tirar de letra, a gente não vai sofrer mais o impacto, a gente vai dominar esse assunto. E assim como o olfato, né, ele serve, vamos supor, você está meio aqui prestando atenção, vendo videogame, jogando ali, totalmente obnubilado, né, do mundo. Você sentiu um cheiro de fumaça? Ele te alerta, pô, tem alguma coisa pegando fogo, você vai fazer alguma coisa. Então, as energias e essa possibilidade de interagir com as outras dimensões, elas também são úteis. E é isso que eu quero que a gente, e a criança, né, já que o livro aqui é para o público infantil, se aproprie desde cedo. E principalmente desvinculado, né, de qualquer condição religiosa. Então, a ideia é que esse assunto ele seja laico, ou seja, ele não venha atrelado a nenhuma religião, a nenhuma filosofia, a nenhuma crença, porque, voltando, né, na mesma tecla, é algo inerente a todos nós, não é para poucos, não é para alguns, não é para quem tem o dom de nada, todo mundo tem essa habilidade, né? A gente só está, às vezes, mais adormecido e outros um pouquinho mais aflorados, mas a gente tem que conseguir. E no livro, falando um pouquinho, né, do que a gente estuda também na Conscienciologia, a história, né, vou contextualizar aqui para o pessoal que não conhece Isso, o pessoal ainda, já tá, deve estar Rose? curioso para saber. Pois é, o Pequeno Pesquisador são 3 amigos, então é a história da Luísa, que é uma pesquisadora, uma menina super curiosa, que quer aí desbravar e conhecer um pouco mais de tudo. Ela é curiosa mesmo, acho que é a principal característica dela, né? E ela tem um amigo, que é o Gabriel, que é super ajudante, ele é proativo, ele quer ajudar ela nessas descobertas. E a Joana, que é uma pessoa um pouco mais sensitiva, que já tem esse conhecimento um pouquinho mais aflorado e vai ajudar ela de maneira muito autônoma a conseguir adentrar esse assunto pelas próprias experiências, né? Então, ela vai falar um pouco da projeção. Então, o que seria a projeção, né? Essa capacidade que a gente tem quando a gente está dormindo de sair do nosso corpo físico e ir para essa outra dimensão de maneira lúcida e interagir, sejam com outras pessoas que estão dormindo ou com esses espíritos, ou seja, pessoas que já dessomaram e estão lá vivendo nessa outra dimensão de uma maneira mais, né, ainda antes de nascer de novo, de maneira lá como se fosse aquele local onde ela habita mesmo. E aí, então, ela vai tratar de projeção lúcida, ela vai tratar das bioenergias, de como é que ela interage, como é que a gente influencia positivamente, né, o nosso ambiente. Então, ela propõe ali os pesquisadores, vamos plantar ali uma planta e botar as melhores energias. O que seria a melhor energia para você? E aí, para o Gabriel, seria, pô, se eu quero que a planta cresça, eu vou pensar aqui num prato de arroz com feijão, e aí eles jogam aquela comida bem gostosa, quentinha, aconchegante. Então, assim, isso trabalha com o próprio referencial da criança, né? Você tem que conseguir imprimir nas suas energias aquilo que você tem de referência. Você não pode, sei lá, exterioriza todo o fraternismo para o universo, para o cosmos. A criança não tem esse dicionário ainda, né? Então você vai construindo junto com a criança de uma maneira que ela consiga traduzir
para a realidade dela, né? Como é que ela se sente acolhida, como é que ela lê uma boa energia, o que é para ela aquilo, né? E são essas experiências ali que a Joana, junto com a Luísa e com o Gabriel, vai ajudando eles a desbravarem esse universo muito, muito cheio aí de pequenas pílulas de conhecimento, também a gente insere no livro, então instiga tanto o educador ou o cuidador que está lendo a história, você coloca ali determinados assuntos, então, personalidades históricas. Então, alguém falou sobre isso. Quem será que é essa pessoa? Aí tem uma breve historinha daquela pessoa. Isso tudo vai ampliando a nossa forma, ou pelo menos instigando, né, a criança a ser um pouco mais curiosa, a sair só da história, da narrativa comum e tentar desbravar. Então, o livro ele pode ser lido só pela história ou também através dessas pílulas de conhecimento que vão tendo aí ao longo do livro. Muito bem, Débora. Agora você foi bem corajosa, porque você colocou aqui na capa, já de início, essa palavra multidimensionalidade. E como que você acha assim, que é o alcance no sentido assim, qual é o público foco, alvo desse livro? Vamos falar desse primeiro, né? Que é o multidimensionalidade. Você acha que isso já gera uma vontade de querer saber o que é? Porque pela capa não tem jeito, a gente vê que é um livro para criança, né? Mas aí a pessoa, né, criança, olha aquela palavra daquele tamanho, você pensou nisso, claro, né? Então, foi uma decisão ali difícil de tomar, se eu escolher essa palavra mesmo ou não. Aí eu usei o recurso, né, do lúdico para, com a capa, também atrair de outras maneiras. Então, o destaque realmente maior é nessa condição do pequeno pesquisador. Então, se você já se identifica, no caso, né, se a criança que buscar esse livro na prateleira, se ela se identifica com essa coisa da curiosidade, da investigação, do Sherlock Holmes, de querer ir ali e entender, se ela tem ali um pouquinho de curiosidade, a capa ela está recheada de símbolos e signos que podem indicar o universo do que o livro vai tratar. E aí ela pode ser, sim, um perfil curioso e querer saber o que é isso, né? E logo no início do livro a gente traduz essa informação. Agora, o que eu percebo muito é que esse tipo de livro ele é mais buscado, né, pelos próprios cuidadores, educadores, ou, enfim, pais, mães, avós, tios, madrinhas, que já percebem naquela criança uma condição ali de estar passando por essa fase e não ter muito como explicar isso para a criança, porque normalmente as pessoas têm um pouco de dificuldade, e aí buscam, como é que eu faço isso? Tem um livro lá que fala sobre isso, tenta dar para ele, para ver se ele entende, ou lê junto. Então, assim, eu vejo muito que tem essa prescrição, vamos chamar assim, né, de observar uma criança que já tem essa familiaridade com a multidimensionalidade, ou seja, com esse parapsiquismo mais aberto, e aí um cuidador ou alguém que está ali de olho, observando, percebe essa necessidade e acaba fazendo essa prescrição ou dando de presente, né? E eu percebo o seguinte, você perguntou da idade, né, do público-alvo. Olha, eu recebo bastante feedback, então eu tenho até uma pastinha aqui que eu coleciono os meus pequenos pesquisadores, as fotos, tenho várias declarações, a coisa mais fofa. Ai, que bonitinho. Então, assim, o relato mais jovem que eu recebi foi uma menina de 3 anos de idade. Nossa! E ela me mandou um vídeo e ela realmente, assim, queria entender mais. Então, você já vê que tem uma predisposição, o que a gente chama aqui, né? Ela foi maceteada lá no curso intermissivo, e ela pediu, ela queria me conhecer, ela queria saber quem eu era, então criou realmente um vínculo. Ela era uma menina lá
do estado do Rio de Janeiro, filha de uma pessoa que eu nunca tinha visto, e ele me achou no Instagram para conseguir me botar em contato com a sobrinha dele. Então, assim, 3 anos de idade. O outro relato, lá na ponta, uma menina de 15 anos de idade. Aí, essa filha de um amigo meu, eu dei o livro para o filho dele, que tinha 8, imaginando que fosse ser adequado, e a menina se apropriou do livro e falou: pai, adorei esse livro tem tudo a ver, ele me explicou um monte de coisa que eu não entendi, eles também não são da Conscienciologia. Então, assim, nunca imaginei um adolescente de 15 anos lendo o livro, isso me surpreendeu. E outro público-alvo que eu também não conhecia são os próprios cuidadores. Então, assim, teve uma aluna minha que virou assim, minha mãe pegou o livro que eu dei para minha sobrinha e foi ler, né, ou seja, para a neta dela, e falou que pela primeira vez na vida ela entendeu o que era essa tal de conscienciologia que eu estudava. Puxa, porque ela não conseguia entender. E aí, lá atrás, tem a explicação e tem... Ela falou, agora eu sei o que é esse negócio que você estuda. Então, as pessoas que às vezes têm uma dificuldade, acham tudo muito complexo, conseguem acessar. Então, eu vi que, de certa forma, foi útil aí para diferentes públicos. Eu fiquei super feliz e adoro receber feedback, assim, é muito bom. Nossa, que bacana! A gente nem espera, né, esse tipo de feedback. Que bacana mesmo. Agora, olha só, Débora, a gente agora vai chamar os nossos comerciais. Então, pessoal, fique antenado aí, a gente volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Débora Klipper está falando com a gente aqui sobre O Pequeno Pesquisador. São 2 obras, né, que ela já publicou para o público infantil, mas ela está contando aqui para a gente que já alcançou aí as mamães, as vovós, né? É muito sério, né? A gente brinca, mas é muito sério. Agora, esse primeiro livro, né, você teve uma, vamos dizer assim, uma noção básica do que seria, você foi desenvolvendo de acordo com aquilo que você planejou, ou na medida em que você foi discorrendo, você foi tendo novas ideias e foi se desenrolando. Como é que foi, assim, sabe, o desenrolar da história em si? Porque você tem a história, mas você também tem aquilo que não pode deixar de falar, você tem aquela ilustração que vai ser exatamente, né, a síntese daquela ideia que você quer passar. Como é que foi aí? Conta para a gente a estrutura do livro. Muito bom poder falar disso, porque realmente foi um desafio, eu nunca tinha escrito um livro, muito menos ilustrado um livro, né? Então foi um desafio duplo. E assim, já que a gente está nesse universo, né, do parapsiquismo e da multidimensionalidade, eu percebo que eu tive muito aporte, ou seja, muita inspiração, insight. E quando eu tive a ideia de fazer o livro, eu estava brincando com os meus filhos, era um sábado à tarde, eu estava no chão, sentada, aquele momento bem descontraído, e aí me veio a ideia. E a ideia me veio inteira, de tudo, assim, o nome dos personagens, o título do livro, o enredo inteiro, as imagens, e eu falei, gente, eu não vou conseguir, em tão pouco tempo, colocar isso num papel de uma maneira rápida, assim, né? Porque foi muita informação ao mesmo tempo, inclusive com as ilustrações, porque uma peculiaridade aqui da obra é que algumas páginas eu consigo enxugar o texto, ou seja, eu otimizo aí, né, para os pequenininhos, porque ela faz uma dobradinha com as imagens. Então, as imagens elas já traduzem muito do sentido que eu queria passar. E isso ajuda aí para os pequenos, né, essa integração, imagem e texto. Então, eu diria que foi assim um processo bem de inspiração mesmo. É claro que, por sorte, a gente tem aí vários voluntários que fazem a leitura, trazem feedbacks e vão aprimorando, lapidando isso para ficar ainda melhor.
E aí eu tive que fazer ajustes, eu tive que melhorar, eu tive que fazer um encadeamento, às vezes uma narrativa, construindo um cenário um pouquinho mais adequado para a história ter início, meio e fim. Então, tiveram alguns ajustes, não veio assim já lapidada, não, mas basicamente a história toda veio, inclusive, com as ilustrações. E uma analogia que eu achei muito interessante que veio, né, é a condição do óculos invisível, que eu acho que traduz muito bem, né? Aquela pessoa que consegue ver os espíritos, ou seja, ver as consciências, como que é a Joana, no caso, é como se ela já tivesse vindo de fábrica com esses óculos invisíveis, né? Então, ela enxerga tudo muito mais além daquilo que a gente aqui, com a nossa limitação, espero que muitos de vocês já tenham essa habilidade aí muito bem desenvolvida, mas normalmente o padrão é ainda ter essa limitação, né? E aí a gente traz essa analogia para ilustrar o que é essa habilidade de ver além da dimensão intrafísica, né? É isso. Isso nós estamos falando da sua primeira obra, né? Isso. Agora a gente entrando aqui na segunda, né? Memórias e Vidas Passadas. Vamos lá, fala um pouquinho aí para a gente. Logo que eu lancei o primeiro livro, já me veio a ideia do segundo. Foi assim, na sequência. Agora eu não estou com nenhuma ideia, não, tá? Eu estou numa entre-safra, não estou produzindo um terceiro. Não, ainda não. Mas me veio muito a ideia. E assim, né? Eu especificamente, hoje em dia eu voluntario numa instituição que estuda muito essa condição das vidas passadas e o quanto que isso favorece o nosso processo evolutivo, ou seja, saber do nosso passado significa a gente se apropriar da nossa realidade de uma maneira integral, ou seja, se eu conheço quem eu fui, eu sei o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho de qualidade, de defeito, para onde eu tenho que ir, com quem que eu tenho que fazer as pazes. Então, eu começo a entender o que eu vim fazer aqui nessa dimensão agora, enquanto eu estou vivendo essa vida. E a ideia foi falar disso para os pequenos, né? Então, eu sou voluntária lá, sou docente, trabalho muito com isso com os adultos. Eu falei, por que não agora ter esse desdobramento aí para as crianças também, né? E aí foi um desafio. Esse já foi bem diferente, ele não veio todo, não mesmo, veio só uma ideia, muito assim, as principais linhas, né, do que eu precisaria passar. E aí o que eu fiz foi pegar realmente, né, o que eu faço para os adultos e criar um enredo. E aí esse eu construí mais, assim, diria, da minha cabeça mesmo, assim... criei aí, trouxe várias senhas da minha própria holobiografia, ou seja, da minha própria história pessoal de outras vidas. Então, o Egito, a condição do aviador, da Escócia, eu fui escolhendo coisas que significam para mim algo, estão servindo aí um pouquinho de cápsula do tempo, se no futuro eu acessar esse livro, entendeu? Agora você pode contar um pouquinho do enredo para a gente? Sim. Então, nessa aqui, eles já cresceram um pouco, eles já estão um pouquinho mais safos, eles já estão aí querendo um segundo passo, né, da pesquisa, e eles chamam de novo a Joana para falar que, então, agora eu quero descobrir. E a Joana, então, ela propõe uma autopesquisa. O que seria autopesquisa? Uma pesquisa de você mesmo. Então, vamos lá, gente. Agora, então, a gente vai ter que mergulhar. E a primeira coisa que ela sugere é vamos descobrir quem é a família sua, Luísa. Então, é sempre a protagonista. Então, a história gira em torno mais da Luísa mesmo. E aí eles descobrem que, entendendo um pouco mais, né, quem é a família, quem são os amigos, quais são as predileções, quais são os rechaços, ou seja, as coisas que a pessoa detesta, não quer ver de jeito nenhum, você vai tendo pistas do que é você. E essas pistas, às vezes, podem indicar uma coisa lá do seu passado. Então, no caso aqui, a Luísa, eles desenham tipo uma árvore genealógica e começam a fazer, então,
com quem que é a pessoa que você mais tem afinidade da sua família? Aí a Luísa fala, meu avô. Ah, mas por quê? Ah, porque ele gosta de viajar, porque ele era um arqueólogo, ele viajou pesquisando muitas coisas, ele achou uma múmia, e aí ela vai falando que ela quer ser igual a ele. Tá, e aí pergunta, pô, mas e você, Gabriel? Da onde vem a sua família? Ah, minha família veio lá da Escócia, meu avô conheceu minha avó na França. E aí, então, vai recheando, e eu aproveito, claro, essas viagens, esses outros lugares, para traduzir um pouquinho da cultura, desse multiculturalismo, e a gente é um país, né, que tem muitas raças e muitas diferentes culturas, para falar um pouco dessa diversidade. Então, a gente traz também o conceito um pouco do universalismo aqui, né? Então, a Joana, ela é afrodescendente, a mãe dela é professora, o pai dela é músico. Então, a gente vai misturando, que é muito do nosso próprio universo, essa mistura, essa salada toda que somos nós. E isso são pistas. Então, uma analogia que a gente usa aqui no livro é a condição da bagagem, né? Então, então quer dizer que o que eu tenho hoje aqui de traços, ou seja, dos meus talentos, dos meus defeitos, é como se fosse uma bagagem, né? Ou seja, uma mala que eu carrego de uma vida para outra. E cada vida vai me trazendo aí uma pecinha, né? E se eu me aproprio, vamos supor, a Luísa, ela descobre que o traço, o talento maior dela é a diplomacia. Como é que ela descobre isso? Pô, ela na escola, ela consegue fazer a mediação entre os alunos mais chatos e a professora mais cri-cri. E, ao mesmo tempo, ela tem um processo de liderança que está super alinhado aí com a diplomacia. Então, ela vai montando esse quebra-cabeça e ela descobre, então, o que são esses atributos e como é que ela se apropria disso para fazer essa evolução, né, de uma maneira mais rápida, que é esse o nosso objetivo aqui. E ela descobre também que ela é muito controladora. Então, ela, por ser muito líder, ela quer um pouco controlar todo mundo. E a Joana já logo fala, que tal a gente, então, na próxima, melhorar esse seu defeitinho? E aí já fala um pouco de reciclagem, de como é que a gente tem que fazer, não é botar embaixo do tapete, né? Então, não dá para a gente falar para os nossos filhos, ou, enfim, sobrinhos, netos, não, tá tudo bem, você é fofo, lindo, não dá para dizer, todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade. É legal a gente questionar o que você, né, perguntar para a criança, o que você acha que você pode melhorar? Esses dias eu fiz esse exercício com meu filho. Ele ficou pensando, eu acho que eu não tenho nada. Eu falei, é? E aquilo lá que a professora um dia falou? E aquela vez que você brigou aqui? E aquilo não sei o quê? Você vai trazendo, porque você traz mais realismo, né? Sai daquele mundo do Facebook, da Disney, de tudo ser perfeito, e você coloca uma dose ali de realidade. Isso que falta um pouco nesse momento atual que a gente está vivendo. Eu tentei trazer isso nesse livro. Agora, uma curiosidade, você colocou o nome dos personagens, o nome dos seus filhos ou não? Sim, eu não resisti. Qual a autorização devida? Então, na época eles eram bem pequenininhos, o Gabriel tinha 3 anos e a Luísa 5, quando eu lancei o primeiro livro. Mas eles curtiram, eles assim, estavam super felizes, então eu quis incluir eles, até porque, assim, né, quando eu entrei na Conscienciologia, ela acabou roubando um pouco a cena da maternidade na minha própria vida. E eu achei, assim, quase que uma homenagem, um respeito, né, por eles estarem dividindo isso comigo, porque para mim foi muito importante essa conquista, eu ter achado algo que eu buscava há tanto tempo. E quando eu achei, eu acabei botando muita energia nisso, que para mim era algo que eu procurava ali há muito tempo nessa vida. E eu achei justo fazer essa homenagem aí para eles, entendeu? Agora, qual foi a participação deles? Eles te ajudaram a montar, a pensar como seriam os personagens?
Ou assim, não teve essa troca assim, com a criança? Ah, sim, vários momentos, quando eu estava principalmente ilustrando, né? Eu botava eles para desenharem comigo, para brincarem, para ser um momento ali bem que eles pudessem curtir, né? Para isso não ser, para não estar roubando o tempo deles mais com isso ainda. Então, eu fazia com que eles participassem. Não o tempo inteiro, mas no momento assim que eu via. Já no segundo, que eles já estavam mais maiorzinhos, em alguns momentos eu realmente troquei ideia. Luísa, quem que você acha que pode ser a melhor amiga aqui da Luísa? Aí isso eu peguei muito inspirado na própria Luísa mesmo. Não é uma amiga de verdade dela, mas ela estava passando ali pelo aniversário de 7, 8 anos e ela teve muitas sincronicidades, que também são outros indicadores, né? Que a gente usa aqui como um termômetro. De tudo está girando ao redor do Japão. E ela ganhou, sei lá, 4 presentes de pessoas diferentes, era livro do Japão, não sei o quê. Ela gostava muito de fazer origami, então tinha esse universo do Japão. Então a gente elencou, e isso ela que escolheu, ser a Yoko, a melhor amiga da Luísa, que é uma japonesa que, inclusive, foi para o Japão, de volta, né, lá na historinha. E então eu botei, sim, um pouco, a gente trocou ideia. Tem uma coautoria aí no segundo, mais com a Luísa, principalmente. Agora, então, assim, essas cores, o bolar é assim, porque você já é design, então você já é da área, Sim. né? Na hora que você foi compor, isso assim fazia parte da sua bagagem já do trabalho, você já vivia essa realidade. Você falou que é a primeira vez com livros, né? Mas você tinha noção assim de qual a linguagem que você teria que usar, qual tipo de cor chamaria mais atenção, ou isso tudo você teve que buscar para poder compor? Como é que foi isso? Ah, legal. Então, logo que eu comecei a desenhar, eu nunca desenhei nem ilustrei. Isso não é algo que faz parte do meu trabalho, né? Eu não sou ilustradora. Então, eu faço design gráfico, eu faço marca, eu faço site, eu faço revista, eu faço até livro, mas a parte da diagramação. Ilustração é outra coisa. Tem gente que acha que é tudo uma coisa só, mas não é, não. São competências diferentes. Eu sabia que eu não era aí uma ilustradora, né? Assim, de mão livre, aquelas pessoas que já têm essa habilidade inata, vamos dizer. Então, eu peguei muitas referências. Eu funciono muito com referência, né? Então, na época, sempre gostei de ler muito para os meus filhos, então a gente tinha vários livros. Eu fui buscando nessa biblioteca que eu tinha em casa, né? Enquanto inspiração para os traços, para as ilustrações e para o tipo de linguagem que eu queria trazer no livro. Então, eu usei algumas referências, montei uma grande parede no meu escritório com um monte de recortes de referências visuais para me ajudar a fazer essas ilustrações. E aí surgiu os personagens, né, toda esse traço, né, que eu uso para ilustrar. Então, não foi um exercício, né? foi um estudo, não foi assim, esse não saiu de mão livre, não. Eu tive que estudar, buscar, sair um pouco da minha Porque referência. geralmente, né, as pessoas que trabalham com ilustração, elas têm um perfil pessoal, têm um estilo, Uhum. né? Ela cria aquilo e as pessoas já identificam, isso aqui é de determinada pessoa, né? Então você teve Sim, que não, criar isso, né? e na época eu não queria fazer as ilustrações, eu não queria mesmo. Eu tenho alguns primos, a minha família tem muito de arte, né? Então eu tenho uma prima que é ilustradora profissional, trabalha para a Coca-Cola, faz propaganda, enfim, ela ilustra tudo muito bem, é lindo, assim, é outro universo. Tentei que ela fizesse as ilustrações, não deu conta, não deu. Tem um processo grande de desassédio também. Aí tentei com mais um ilustrador, também não deu conta. E depois tentei mais outro, que eu já tinha trabalhado com ele no escritório, ele também não deu conta. Eu falei, entendi. Para esse negócio nascer, vou ter que ser eu. E aí eu peguei para mim mesma e falei, eu vou enfrentar, vai ser isso. Então tá bom, a gente então quer saber um pouquinho mais e depois dos comerciais
a Débora vai estar contando um pouquinho mais aqui sobre as obras O Pequeno Pesquisador. Pessoal, fiquem de olho aí, a gente já está de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. O tema de hoje são livros infantis, e a gente está aqui com uma especialista, autora de 2 obras, ilustradora. O Pequeno Pesquisador é o foco de hoje. Então, Débora, vamos lá. Você incluiu no livro também, não só histórias, mas eu vi aqui que você colocou joguinhos. Como é que foi assim o desenrolar? Porque você aliou uma coisa com a outra, né? Para deixar bem lúdico, bem. Conta um pouquinho aí sobre isso. Então, essa parte, né, as crianças adoram. Então, isso é só para quem compra o livro impresso aí na Shopcons ou nas livrarias que vendem ele. Para quem compra na Amazon, acaba não conseguindo, porque é outra versão e não tem essa parte interativa aí dos joguinhos. Então, é uma pena. Juro, a gente teve que excluir, porque vem na orelha, né? A gente tinha aqui em casa, né, vários livros, tipo Onde Está o Wally? E as crianças adoravam. Então, às vezes tinha noite que eles falavam, mãe, vamos brincar? E eu não queria brincar muito, tinha esses livros assim, meio brincadeira, mas uma brincadeira já para ir acalmando, aquela brincadeira da hora de dormir, sabe? Para não também agitar, né? A gente também tem que ser esperto. Então, eu pegava um livro desses de brincadeira e a gente ficava achando, né, os objetos na página. Isso desenvolve várias habilidades, é super bacana. Eu falei, acho que vou botar isso na capa, né? E não só no sentido de achar, mas também num teste, né? Para ver se a criança tem aí uma cultura ou estimular essa curiosidade mais de descobrir. Então, tem a coisa das bandeiras. Então, na época, o Gabriel teve a Copa do Mundo e tudo, ele fez a coleção lá do álbum da Copa do Mundo. Então, ele sabia mais bandeira do que eu. Então, ele me ajudou a escolher as bandeiras que iam para a capa, e aí a gente coloca aqui, né, o nome dos países e a ordem. Então, você sabe que países são esses? Que bandeiras são essas? Primeira pergunta, né, para a pessoa localizar na capa. E depois coloca a ordem dos países para gerar uma confusão. E aí, então, exige a habilidade, né, de conhecimento, o que é bandeira, quais são elas, a classificação, a ordem. Então, você vai desenvolvendo ali várias habilidades. A gente aqui, né, na Conscienciologia, preza muito a condição da tudologia, da cultura, do interesse, da curiosidade. Então, eu quis trazer um pouquinho isso já, logo na capa. E as crianças se divertem mesmo. Então, coloco lá, acha 10 estrelas, acha um gatinho. Mas não é um gato, né? Lógico, muito fácil desenhado. Não, é uma ilustração que está na blusa da menina. Então, exige uma habilidade de procurar e tentar abstrair o que é muito óbvio para poder achar o que está sendo proposto ali. E eles adoram. Então, é um momento ali, às vezes, até de fazer, vamos supor, não quero não, esse livro aqui, né? Porque aí pode ter o inverso também. Esse livro aqui é da Conscienciologia, não quero não. Não, vamos fazer uma brincadeira. Daqui a pouco a criança está ali adorando, se divertindo. Eu quero mais. E aí vai. Aí você ganha aí um gancho para continuar a leitura, porque isso também se repete ali ao longo, né, do livro. E o que eu acho legal é que várias coisas, a própria pessoa, quem estiver fazendo a leitura junto, pode propor para a criança, né, em trazer para a realidade dela. Então, quando eles estão fazendo ali a autopesquisa, nesse segundo livro, né, nesse amarelinho aqui, que seria de vidas passadas, a Joana fala, falta aqui para a gente preencher o significado do seu nome. E aí eles descobrem, e isso foi uma curiosidade que eu achei muito interessante, né? Quando eu escolhi os nomes, foi um mero acaso, vamos dizer assim, e tem exatamente o perfil dos personagens, o nome de cada um deles, Olha que bacana. o significado do nome, né? Então, Joana representa alguém que gosta de ajudar,
E é justamente o papel dela na história, né? Ela ajuda. E a Luísa, ela gosta do mistério, ela busca a verdade, é o significado do nome, e tem tudo a ver. Eu não imaginei, né, quando eu criei. Quando eu procurei o nome, que é um dos itens, né, que a gente busca a pesquisa do nome próprio, para entender o que aquilo tem, né, de significado, se é que tem, para alguns tem, outros não tem, enfim. Não acredite em nada, né? Vamos ter nossas próprias experiências. Mas aí você pode fazer isso com a criança. Vamos lá no dicionário, vamos na internet, ver o que significa seu nome. Será que tem a ver com as suas habilidades? Vamos pensar, vamos fazer esse exercício juntos. E a criança, ela se diverte, gente, ela gosta. A gente acha, às vezes, que a gente infantiliza mais a criança do que ela é. Ela tem estofo, ela tem capacidade de absorver esse conteúdo, ela tem como a gente fazer essa introdução de assuntos mais complexos, e a gente vai vendo que ela responde bem. E isso é muito legal. Agora, a gente tem aqui no contexto da Conscienciologia, no voluntariado, né, atividades de parapsiquismo. Então, o Moacir, né, meu companheiro, que já se foi, que hoje está ali, né, como consciex, ele criou essas atividades chamadas dinâmicas parapsíquicas, e eu nunca esqueço de uma experiência lá que ele contava, que tinha uma que ele criou que era para crianças e adolescentes. E teve uma dinâmica que uma garotinha, hoje já está fazendo medicina, ela contava assim, que ela teve uma experiência onde ela lembrou de uma vida passada, numa atividade ali do grupo, e depois ela contou quem que ela foi, como que foi, e aí ela chegou em casa e falou para os pais assim, olha, agora eu já sei por que eu sou tão mandona dentro de casa. Olha que bacana. Então, assim, é bacana porque esse livro ele é mais um elemento que vai fazer com que, né, a criança desperte. Agora, eu queria saber o seguinte, você já fez, assim, teve oportunidade, pelo menos, né, de interagir, assim, em grupo, numa atividade da Evolucim, por exemplo, de debater com as crianças ou trabalhar ali com elas o livro? Qual que foi o resultado, se você já fez? Como é que é? Eu já tive algumas oportunidades, já fiz oficina com as crianças. Uma delas, a gente pegou essa parte, né, de grupo karma, ou seja, pegar uma pessoa da família, então a gente elencou a mãe, para fazer um levantamento de traços, ou seja, quais são 3 qualidades da sua mãe, quais são 3 defeitos da sua mãe, e tudo isso muito lúdico. Então, a primeira criança tinha que recortar uma estrela colorida, escolher qual era a cor que a mãe representava, depois fazer um desenho, já colocando as qualidades e os defeitos, aí colava tudo, fazia os adesivinhos. As crianças se divertiram. Então, também a gente tem que saber traduzir para o universo deles, né? Não dá para a gente sentar lá burocraticamente para preencher essa informação. E aí, muitos perceberam, porque aí, beleza, eles faziam essa listagem, 3 defeitos, 3 qualidades, e depois, separadamente, guardava e fazia a listagem dos próprios defeitos e qualidades. Mas aí era um só para ficar fácil. E muitos perceberam que era um defeito ou uma qualidade em comum com a mãe. Então, isso trouxe a condição da mesologia, ou da genética, ou da paragenética. E depois a gente fez um debate. Você acha que isso é mais seu ou é mais da sua mãe? Então, você trabalha a questão da diferenciação, né? Você gosta de ter isso? Ou você queria ser diferente? E aí você fazia todo um exercício, mas isso muito assim... leve, não foi, e as crianças adoraram, depois entregaram para a mãe, então teve todo um processo assim bem interessante. Esse foi o que eu tive mais assim em relação com o livro, né, de atividade que eu propus. Então é isso. Agora, essa história aí que você trouxe é bem o caso aqui, né, da Luísa no livro. Então é muito exatamente isso.
você fica pensando, tá, mas qual é a utilidade de eu ficar lembrando do passado, né? Pô, eu estou aqui querendo evoluir, querendo ir para frente, querendo ir daqui para frente, eu estou querendo voltar. Só que, às vezes, te ajuda a explicar a origem de determinados comportamentos. E quando a gente entende, é que nem um cálculo matemático, né? Você vê lá o resultado, você vê aquela coisa toda, mas você não sabe traduzir aquele colchete, aspas e, né, números e tudo isso, uma raiz quadrada. Quando você entende, você consegue entender o resultado. Se você não entende, você não consegue muito nem pensar em soluções para reverter ou ajustar ou melhorar esse resultado. Então, a proposta a memória, ela te ajuda a se apropriar disso tudo, né? Então, esse que é a grande sacada, que a melhor forma é com base aí nas próprias experiências, como esse relato que você trouxe, que é bem isso aí. Agora, as crianças ainda curtem ou já passou da fase? As suas crianças? Olha, é aquela velha história, né? Quem está em casa é mais difícil. Às vezes eu tenho mais rapport, né, com as crianças de fora, que me enxergam ali como uma referência de um assunto ou querem que eu explique alguma coisa, do que dentro. Aqui a gente já botou o livro um pouco de lado, mas quando a questão aperta, vamos supor, essa semana mesmo, meu filho teve uma questão de medo. E ele falou assim, mãe, quando é que eu posso começar a fazer TENEPS? Eu falei, ué, por quê? Eu falei, não, porque isso não ajuda você perder o medo. Eu falei, mas o que você está querendo? Sabe assim? Aí eu fui tentando entender o que ele estava querendo dizer com essa pergunta, porque a pergunta diz muito, né? Ele, não, é porque eu acho que deve ter alguma coisa aqui que fica perto de mim, mas eu não sei ver. Você pode fazer aquele trabalho de energia comigo? Então, assim, existe Mas o que eu achei bacana é ele ter trazido para a responsabilidade dele, né? Como é que eu faço para eu dar conta disso? Eu quero superar. Então, assim... E aí a gente foi conversar muito dos pensamentos, o que ele tinha feito no dia, quais são as evocações, mas não sem essas palavras todas, né? Tentar trazer ali de uma linguagem que ele também não queira sair correndo de perto de mim, né? Então, Nossa, mas é muito rico, entendeu? Então, aí ele entende o porquê que eu tenho a minha TENEPS, o que eu ajudo com isso. Então, que é a nossa prática diária energética, né? Que é esse encaminhamento dessas consciências que às vezes estão num estágio mais doentio, precisando de ajuda e que te enxergam e querem pedir a sua ajuda. E, se você não está preparado, você sofre um ataque, vamos dizer assim, né? Ou seja, fica com medo, fica ressabiado, fica com uma baixa energética, com uma dor de cabeça. Cara, se você está pronto, não, peraí, qual é a ajuda? Como é que eu faço para te ajudar? Vamos lá, vou te encaminhar, vou te apresentar alguém, um amparador aqui para te ajudar a seguir o seu caminho, ou a ir ali, né? Então, é isso. Então, eu vejo que existe uma demanda, tanto de um quanto de outro, e eles já conseguem traduzir, porque eles já aprenderam a verbalizar o que eles estão sentindo nessa linguagem que inclui o parapsiquismo dentro da nossa vida, né? Nossa, que grande oportunidade, né? Porque, gente, só de tirar, assim, de desdramatizar, de tornar isso real, né? Não é algo que acontece fora, é algo que está inerente ali. Gente, é excelente, né? Agora sim, você, enquanto, né, vamos lá, a Débora, né? Você teve a preocupação, ok, com o público infantil, é lógico, o seu livro é para isso, você assim, teve a preocupação lá em todos os sentidos, né? Quanto ideativa, quanto em termos de design. Mas você teve a preocupação também de colocar senhas para você numa próxima vida, ou você se colocou num contexto assim, de alcançar todas as crianças e eu vou ser mais uma criança que vou alcançar na próxima? Porque a gente, às vezes, faz isso na hora de colocar nossos livros, a gente põe aquilo que só a gente sabe o que é, e se a gente acessar, a gente vai saber o que são essas senhas, né?
Como é que foi isso? Você teve essa preocupação ou não? Super, super. É engraçado que essa preocupação eu tenho até no meu trabalho convencional. Eu vou fazendo um entrelinhamento imagético, vamos dizer assim, né? Eu vou colocando questões ou imagens ou símbolos ou iconografias que representam algo para mim, que ninguém vai conseguir ler num texto corrido. Então, por exemplo, eu agora estou terminando a diagramação da revista da Holoteca. Por que eu escolhi essa foto e não aquela? Tem um entrelinhamento imagético, pode ter certeza, entende? Não em todas, mas nas questões que eu vejo que tem mais rapport comigo. Então, eu faço isso no meu dia a dia, sempre. E no livro não foi diferente. Então, eu não trouxe apenas conteúdos que representam algo para mim, mas algo que me marcou também. Então, por exemplo, tem colegas que... Então, tem uma história da chave enquanto senha objetual lá. Então, eu trouxe a chave logo na capa, tá aqui, pequenininha. Por que uma chave e não um copo? É a chave porque a chave significa algo para mim. Que quando eu vejo essa chave nesse tipo de formato, ela representa. Por que o chocalho? Porque foi o objeto que eu tirei na prova da imagística. E teve uma repercussão de uma série de sincronicidades depois disso. E por que ele está perto da Joana? Porque ele remete ao estado alterado de consciência, e ela aqui está fazendo uma conexão, né, de telepatia. Então, tudo tem um porquê, e assim, eu poderia ficar aqui dizendo cada uma dessas senhas, porque elas realmente tiveram aí um cuidado grande, né, na escolha de cada um e do porquê que eles estão colocados em cada um dos lugares, assim. Débora, a gente está aí nos minutos finais, eu queria ver se você tem, né, alguma mensagem, alguma, sabe, consideração para o pessoal que está acompanhando em casa, né, para a criançada, para os pais. Eu acho que é sempre bom a gente lembrar da nossa responsabilidade, né? A gente está adulto e a criança está criança, mas ela vai crescer, ela é uma consciência, assim como nós. Então, ela é uma consciência sem idade, vamos dizer assim. Só que o que acontece quando a gente está atento, né? A gente consegue ajudar. E eu acho que é esse olhar atento para ver essas demandas, que às vezes a criança ainda não tem um vocabulário para expressar, né? Ela ainda não sabe dizer que é medo, ela ainda não sabe dizer que é uma consciência, ou seja, uma alma que ela está enxergando. É você ficar atento, e não só para quem é pai e mãe, não. Então, a responsabilidade é da gente enquanto adulto. Eu estou ali sentada numa fila do banco e eu estou vendo uma criança ali se debatendo. Será que tem alguma coisa que eu posso falar? Será que tem alguma reação que ela está tendo porque ela está percebendo uma energia complexa? Será que eu posso trabalhar a energia com ela? Será que tem abertura para isso? Então, assim, a gente, enquanto tio, avô, e muitas vezes, né, nós conscienciólogos, então tem vários, né, que às vezes nem filhos têm, mas têm sobrinhos, têm amigos, são docentes, então são professores. Ficar atento quem no grupo às vezes tem essa capacidade ou essa dificuldade com o parapsiquismo, que eu acho que é o primeiro rapport aí que acontece logo nessa primeira infância, para poder seguir aí e orientar. E às vezes você dá de presente um livrinho desse, e isso não é propaganda não, tá, gente? Isso aqui é realmente você pensar em como é que a gente agiliza e acelera ali ultrapassar esse momento da infância, que é muito difícil e desafiador, para conseguir se tornar uma pessoa adulta, sem medo, entendendo as realidades, se apropriando, né, dos nossos traços, talentos, defeitos, então dessa realidade mesmo, né? Seja de quem somos nós agora, seja da realidade multidimensional. Então fica a dica para a gente ficar atento e poder ajudar as crianças que estão ao nosso entorno. Excelente, Débora, você que está aí nos acompanhando. Vou lembrar, né, que nós estamos aí na última semana de programas inéditos, né? A gente, inclusive, esqueci de falar que no dia 15 a gente comemorou aí a fundação da Academia Brasileira de Letras, né, que é uma data comemorativa aí em relação aos livros.
Então, na semana que vem, a gente vai estar com o programa reprisado e a gente vai voltar só em fevereiro. Então, até lá, vocês podem curtir os programas, eles estão no site Sempre RCI, também no Facebook Rádio RCI Iguaçu. A gente se despede, então, desse ano de 2021. Débora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. E esperamos, então, por vocês no ano que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Débora.